Salmo 84, o salmista demonstra todo o seu amor e a sua alegria em Deus, que essa possa ser a nossa alegria também. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os teus filhotes, e eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Nós te louvamos e te agradecemos, meu Senhor. Pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco e nos leve a termos os mesmos sentimentos que o salmista tem pelo Senhor. Que nós possamos cantar de alegria pelo Senhor e ansiar mais e mais o Senhor, mais e mais a tua plenitude, da tua presença. Que nós possamos entregar diariamente ao Senhor para sermos fortalecidos. Que possamos preferir sofrer com o Senhor a ter alegrias vazias e prazeres vazios. É em nome de Jesus que eu te peço, que eu te agradeço. Amém. Irmãos, os Alcoólicos Anônimos, eles têm uma frase. Eles dizem, só mais um dia. Alguém que faz parte deles acorda de manhã e diz, só mais um dia, eu vou resistir à bebida só mais um dia. Ele acorda no dia seguinte e ele diz a mesma coisa. E durante anos as pessoas passam às vezes sem beber, porque vão vencendo um dia de cada vez. Mas vencer um dia de cada vez é uma questão de sobrevivência. Não é uma questão de uma vida plena, não é mesmo? E muitas vezes nós vivemos assim. Nós estamos tentando vencer um dia de cada vez. Nós matamos um leão por dia. Nós enfrentamos as decepções, as frustrações daquele dia. Muitos de nós acordaremos amanhã e pensaremos, que droga, mais uma semana de trabalho, ou mais um dia de trabalho. Muitos de nós chegamos em casa pensando, aí vem mais uma briga. Muitos de nós já estamos cansados também em relação a Deus, em relação à luta contra o pecado, porque lutamos contra o pecado dia após dia, e aí você luta, suporta, e depois de muito lutar, você acaba caindo naquele pecado. E chega um momento em que nós começamos a desanimar da nossa vida com Deus, desanimar do próprio Deus. Isso pode nos levar ao isolamento, né? E às vezes a gente percebe pessoas que vêm ao culto e depois saem sem dar um oi para alguém. Vemos pessoas que se juntam em grupinhos, um grupinho fechado. Vemos pessoas que se lançam no cinismo ou em prazeres vazios. E tudo isso é um sinal de um desânimo. E eu não digo essas coisas para cobrar de você uma outra postura. Eu digo isso porque talvez você esteja vivendo um desânimo e a sua postura seja consequência de um desânimo. Isso acontece porque nós vivemos num mundo de pecado, nós mesmos estamos contaminados pelo pecado, e o pecado nos leva para baixo, nos leva para situações. E nós não fomos feitos para viver no mundo desse jeito. Nós não fomos feitos para viver desse jeito. Nós fomos feitos para vivermos na presença de Deus,
Nós fomos feitos para viver no céu. E apesar do pecado nos afastar de Deus e nos levar desse jeito, a boa notícia é que Deus está comprometido a nos levar à sua presença, a nos levar ao céu. A nossa vida é uma jornada para esse céu, onde nós desfrutaremos da plenitude da presença de Deus. E o nosso anseio é esse, e o anseio do salmista também é esse. O texto começa com o anseio do salmista, versículos 1 e 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e até desfalece pelo templo do Senhor. O meu coração e todo o meu ser canta de alegria pelo Deus vivo. O salmista se vê como uma pessoa que está longe do templo, longe de Deus. Naquela época o Espírito Santo não habitava nas pessoas como habita em nós que somos salvos por Jesus. Hoje nós somos o templo de Deus. Mas naquela época o templo de Deus era apenas um lugar, em Jerusalém. E lá as pessoas esperavam, aguardavam para encontrar Deus na sua plenitude. E o salmista está longe do templo. Ele suspira e até desfalece, porque anseia pela presença de Deus. Eu não sei se você já sentiu isso, suspirar pela ausência de alguém. Se você já se sentiu como quem morria um pouco a cada dia enquanto não vê essa pessoa. E é assim que o salmista se sente em relação a Deus. Porque Deus é a alegria dele. O salmista diante de Deus sente o seu coração bater forte, sente o seu corpo estremecer, e num suspiro mais alto ele começa a cantar de alegria a Deus. Imagine a alegria que ele tem diante de Deus. É uma grande alegria. É uma alegria que toma conta do seu ser. É uma alegria que honra e glorifica a Deus. E o motivo dessa alegria está no versículo 3. Até mesmo o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ele olha para as andorinhas, para os pardais, e ele sabe que essas aves fazem seus ninhos nos telhados, nos beirais dos telhados do templo de Deus. E ele fala, eles encontraram lá uma casa, um refúgio, uma proteção. Oh meu Deus, assim como eles encontraram na tua casa a sua proteção, o seu refúgio, eu também encontrei na tua casa o meu refúgio. Eu encontrei na tua casa o meu lar. Não há um lugar como o nosso lar, não é mesmo? Você pode estar no melhor hotel do mundo, mas chega uma hora que você quer voltar para o seu lar. E o salmista quer voltar para o templo. Você pode se sentir confortável em vários lugares, mas talvez haja um lugar ou uma pessoa com quem você se sinta seguro. E para o salmista, essa pessoa é Deus. Passava ele por aflições, por dúvidas, por perseguições, por doenças, por dificuldades. Deus era o seu refúgio. Passava ele por abandono, era rejeitado pelas pessoas, sentia-se sozinho. Deus era o seu lar. Deus era a sua alegria. Mas ele está longe desse lar, desse refúgio, dessa casa, e ele anseia voltar. E por isso ele inveja aqueles que estão no templo. Ele olha para aqueles que estão no templo e diz no versículo 4: felizes os que habitam na tua casa, louvam-te sem cessar. Ele olha para aquelas pessoas e diz: quem me dera estar com aquelas pessoas. Aquelas pessoas são felizes, elas estão no melhor lugar que existe, elas estão fazendo a melhor coisa que existe, estão adorando ao Deus vivo. Como eu queria estar ali, como eu invejo essas pessoas, como eu queria fazer o mesmo que elas estão fazendo agora. E sabe, nós deveríamos ser assim. O salmista ansiava por um lugar onde ele encontraria Deus de uma forma mais intensa. Nós deveríamos ansiar também por encontrarmos Deus de uma forma mais intensa, em toda a sua plenitude, em toda a sua presença. Nós sabemos que por causa do pecado nós não desfrutaremos isso a não ser no céu. E portanto nós deveríamos ansiar pelo céu. Nós deveríamos meditar nisso constantemente. Nós deveríamos ansiar por isso muito mais do que uma noiva anseia pelo dia do casamento,
ou do que futuros pais anseiam pelo dia do nascimento do seu filho. Nós deveríamos ansiar pelo céu. Por quê? Porque o céu é um lugar de delícias. Apocalipse 21, 3-4 retrata o céu dessa forma. Ouvi uma forte voz que vinha do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Perceba que o salmista olha e diz: o Apocalipse diz que o céu é o lugar onde nós encontraremos Deus em toda a sua plenitude. Ele estará conosco, mas também é um lugar de proteção, porque lá não há choro, não há dor, não há sofrimento. Lá há um lugar de descanso. Lá será o nosso lar eterno. E Deus cria todas as coisas perfeitamente. E o céu que Ele cria e que Ele trará a este mundo é o lugar perfeito para a nossa habitação. E por isso, porque nós veremos Deus como Ele é, e pela sua proteção, o seu refúgio, o seu lar, Ele será adorado eternamente. E Apocalipse 4, versículos 9-11, abre as cortinas do céu e mostra um louvor, um culto a Deus no céu. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos que representam a igreja no livro de Apocalipse se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. E Apocalipse 4 e 5, que mostra essa adoração a Deus, vem logo depois de Apocalipse 3, em que estão as cartas às igrejas. As cartas que falam sobre as dificuldades, a perseguição que a igreja sofre. E o consolo da igreja é ver que no céu, nosso Senhor está sentado no trono. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor dos exércitos do céu e sobre todas as coisas que foram criadas. E Ele está sendo adorado. E essa visão deveria encher nossos olhos. Deveria nos provocar o desejo de estarmos lá também. E perceba que o templo que o salmista procura é um lugar ridículo comparado com o céu de Cristo. No templo, se pode talvez sentir a presença de Deus de forma mais plena, mas não é da mesma forma que será no céu, porque o salmista ainda está cheio de pecado. A adoração também não é perfeita porque vem de lábios impuros. Mas no céu a adoração é perfeita porque já não há pecado. E o salmista anseia por Deus, suspira e até desfalece, canta de alegria pelo Deus vivo. E se nós ansiamos pelo céu, se nós percebemos o que teremos, quanto mais nós deveríamos suspirar pela presença de Deus, quanto mais nós deveríamos morrer a cada dia, ansiando por esse dia, quanto mais nós deveríamos cantar de alegria, porque sabemos que em Jesus nós temos o céu garantido para nós. Deus é digno de toda a nossa alegria. E a alegria é o sentimento que mais honra a Deus. De modo que 1 Pedro, capítulo 1, 3 e 4, 8 e 9, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, ou seja, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, que é manchar-se, ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação das suas almas. Ele diz: agora vocês estão cheios de uma alegria que é indizível, não pode ser expressa com palavras, é tão grande, tão maravilhosa, tão diferente, que não dá nem para dizer como é que é isso. E ela é gloriosa. Por quê? Porque através de Jesus nós fomos nascidos de novo, para termos essa herança nos céus, uma herança que não pode se acabar, não pode perecer, não pode se manchar, não pode ser adulterada, não pode perder o seu valor. E ela está guardada para nós.
E por isso ele começa: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele louva a Deus. Olhar para o céu deveria nos fazer louvar a Deus. Viver nessa expectativa deveria fazer com que a gente louvasse a Deus constantemente. Porque lá nós encontraremos o nosso Deus. Encontraremos o Pai que nos escolheu e cuida de nós a cada dia, que nos livra, que nos abençoa. Encontraremos Jesus, que morreu na cruz por nós, por amor de nós. Encontraremos o Espírito Santo, que nos fortalece dia após dia, para que nós não percamos essa salvação, não percamos essa herança. Lá nós encontraremos Deus como Ele é. E o interessante sobre o começo desse texto é que o motivo da alegria do salmista é o próprio Deus. E lá nós veremos Deus como Ele é. E sabe o que é o mais maravilhoso de tudo? É que se nós nos alegramos com quem Deus é, nós nos alegraremos muito mais no céu, porque lá nós veremos Deus como Ele é. E sabe o que é melhor do que isso? É que as perfeições de Deus são infinitas. Sua caridade, sua bondade, sua justiça, sua sabedoria. Isso quer dizer que se nós nos alegramos mais em Deus, à medida que nós conhecemos mais Ele, e as perfeições dele são infinitas, não haverá fim para nós conhecermos mais e mais a Deus. E também não haverá, consequentemente, fim para nós nos alegrarmos mais e mais em Deus. A nossa alegria na presença de Deus, à medida que nós conhecemos a Deus, nossa admiração a Ele, nosso desejo de louvar a Ele, nosso amor por Ele, crescerá cada dia mais, e mais, e mais, e mais, por toda a eternidade. Eu não sei você, mas eu não quero perder isso. Eu não sei você, mas eu quero muito isso. Por mim, Jesus podia ter chegado faz tempo já. E por Jesus, qualquer coisa vale a pena. Qualquer sacrifício vale a pena. Qualquer coisa vale a pena ser trocada por Jesus. Qualquer prazer, qualquer satisfação, qualquer vantagem no mundo vale a pena ser trocada por Jesus e por esse céu. E por isso a nossa vida é a vida de peregrinos que deixam as coisas para trás para marchar em direção à cidade celestial. Assim foi o caso de Abraão. E Hebreus 11, 8 a 10 e também 13 e 16 nos contam sobre a peregrinação de Abraão e sobre a esperança de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se eles estivessem pensando naquela pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Aqueles que almejam uma pátria melhor, uma pátria celestial, vivem nesse mundo como peregrinos. Vivem nesse mundo sem ser desse mundo. Vivem nesse mundo almejando algo melhor. Aquele que sabe que o prêmio vale a pena, se esforça com todo o seu corpo, tudo que tem, tira forças de não sabe aonde, para conseguir chegar na linha de chegada. E assim é a nossa vida. Nós marchamos em direção a essa cidade, porque nós devemos, como salmista, suspirar, ansiar, morrer um pouco cada dia, pelo anseio de encontrarmos Deus totalmente, em toda a sua plenitude. E isso nos faz cantar de alegria diante de nosso Deus. Mas como foi dito, a jornada é difícil. A nossa vida diária é difícil. Mas Deus nos sustenta até que completemos a nossa peregrinação. Por isso o versículo 5 diz: Feliz o homem cuja força está em ti,
em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Feliz o homem que depende do Senhor. Feliz o homem que marcha em direção ao templo, à presença de Deus, confiando na força do Senhor e não na sua própria força. Porque a jornada é difícil. Feliz o homem que tem dentro de si, dentro do seu coração, o centro da sua vontade, os caminhos que levam até o templo, até a presença de Deus. Feliz o homem, feliz a mulher, feliz a pessoa que anseia por encontrar Deus em sua plenitude. Segundo o versículo 6, essas pessoas, ao passarem pelo vale de lágrimas, e a minha tradução está um pouco diferente da sua, ao passarem pelo vale de lágrimas, Deus faz dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. O vale de lágrimas, o vale de Baca, como algumas traduções, o vale árido, é o caminho pelo qual a estrada passa em direção ao templo de Deus. É um caminho difícil, é um caminho árido, é um caminho do sofrimento, é um caminho de tribulações, é um caminho de problemas. E nesse caminho, o salmista pode desanimar, ele pode fracassar, ele pode fraquejar, ele pode ansiar voltar para casa. Mas Deus enche o caminho de cisternas, derrama as chuvas de outono para que a cada cisterna o salmista seja fortalecido por Deus. Ele vai para uma cisterna e lá ele é fortalecido para chegar a outra cisterna. Ele vai para outra, ele bebe aquela cisterna e é fortalecido para chegar a outra cisterna, e de cisterna em cisterna ele vai até Deus. E assim o versículo 7 diz que eles vão de força em força, até que cada um deles aparece diante de Deus em Sião, que é o lugar onde o templo de Deus está. Eles vão de cisterna em cisterna, de força em força, fortalecidos pelo Senhor, sustentados pelo Senhor, até que cada um deles, sem falta, sem que ninguém se perca, sem que ninguém deixe de chegar lá, aparece diante de Deus, no templo de Deus, na presença de Deus, até que todos se encontrem com Deus. Mas às vezes nós estamos entre uma cisterna e outra. Às vezes nós estamos caminhando de forma pesada e achamos que não vamos conseguir chegar na próxima cisterna. E por isso, no meio do deserto, o salmista clama, versículo 8: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Senhor Deus, que governa todas as coisas, que está em todo lugar, me dá ouvidos, me ajuda. Ajuda-me, ó Deus, que fez uma aliança comigo e com o meu povo. Ajuda-me pelas suas promessas e pela tua aliança. Porque a jornada pelo deserto, irmãos, a jornada da nossa peregrinação, é uma jornada feita com oração. E sem oração nós não podemos chegar lá. Porque é na oração e na busca a Deus que nós somos fortalecidos por Deus. 1 Pedro, de novo, capítulo 1, versículos 4 a 7, fala: a herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Vocês têm uma herança nos céus e agora vocês marcham para ela, mas há tribulações, há provações, há sofrimentos, e é importante que vocês passem por isso, para que fique comprovada a fé que vocês têm, e isso renda glórias a Deus. Por quê? Porque só chega ao final da jornada, só persevera com Cristo ao final da jornada quem foi salvo por Jesus para receber essa herança, e quem é fortalecido pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo. Assim é reconhecido que a fé que nós temos é genuína, que a fé que nós temos não nasce de nós mesmos, mas nasce do poder do próprio Deus, que nos sustenta vez após vez, para que nós alcancemos a nossa herança. Pois sem Deus não podemos alcançá-la. E nós venceremos tudo isso se nós tivermos olhos fixos na nossa herança, no nosso destino. E essa herança está assegurada para nós, porque Jesus fez uma aliança conosco. Ele morreu na cruz e ressuscitou para que nós tivéssemos essa herança, para que nós tivéssemos um lugar no céu de Deus, e para que nos dar o Espírito Santo, que nos fortalece dia após dia, em cisterna após cisterna, de força em força, para que nós cheguemos ao final da nossa jornada. Por isso, em qualquer situação, nós podemos receber o fortalecimento de Deus. E assim nos diz Paulo, em Filipenses 4, 12 a 13: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura.
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Estamos nós desempregados, desanimados, aflitos, Deus nos fortalece. Estamos nós sozinhos, desamparados, desesperados, angustiados. As situações nos causam medo, temor. Nesses momentos, Paulo nos diz que Deus nos fortalece e que pela força de Deus nós podemos lutar com tudo e passar por tudo, alcançando o nosso destino final. E como é que nós buscamos o fortalecimento? Como eu disse, a jornada, a peregrinação é feita em oração. Toda vez que nós buscamos a Deus em oração, ou naquilo que nos aproxima de Deus, seja a palavra de Deus, a nossa contemplação da face de Deus, nós somos fortalecidos por Deus. Quantas vezes, talvez você tenha chegado diante de Deus sem ânimo algum para ler a palavra de Deus, ou para orar, completamente desanimado, sem esperar nada de Deus, sem sentir a presença de Deus faz muito tempo, e você sai fortalecido por Deus. Quantas vezes chegamos sem esperança e saímos com algum sentimento de paz e algum tipo de alegria ou alívio que nós não sabemos de onde veio, mas só pode vir de Deus. Quantas vezes Deus fez de nosso tempo devocional, de nosso tempo a sós com Ele, cisternas que nos levam mais um dia, cisternas que nos enchem de uma nova força para que nós caminhemos mais um pouco, para que nós estejamos juntos com Deus mais um pouco. Nosso Deus nos fortalece dia após dia, até o final da jornada. E assim foi com o nosso Senhor Jesus. Ele que é o campeão dos campeões, Ele que pode vencer qualquer dificuldade, Ele que é o Deus Todo-Poderoso, quando se encarnou, passou por dificuldades semelhantes às nossas, até mais difíceis do que as nossas. Certa vez, falando sobre a cruz que Ele enfrentaria, Ele disse em João 12, 27 e 28, agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salve-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já glorifiquei e glorificarei novamente. E isso fez com que Jesus caminhasse um pouco mais. Ele vai resolutamente até Jerusalém, mas um dia antes da sua morte, o seu coração está pesado de novo, o seu coração está aflito de novo. Ele leva alguns seus companheiros, seus discípulos, ao Monte das Oliveiras, ao Getsemane, e lá ele leva 3 deles, um pouco mais além, e diz o seguinte para eles: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, afasta de mim essa cruz. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele orou isso 3 vezes, e cada uma das vezes ele se voltou para ver, seus discípulos estavam orando com ele, eles estavam dormindo, Jesus estava completamente abandonado, e o seu desejo é de que ele não passe pela cruz, o seu desejo é de que ele não sofra a morte, e ele ora diante de Deus, se colocando submisso a Deus, e ele se levanta, depois da 3ª oração, com o coração fortalecido, com a plena disposição de ir na cruz por cada um de nós. E após ir à cruz, depois de 3 dias, ele ressurge dos mortos. E depois de mais 40 dias, ele ascende aos céus para ocupar seu lugar no trono de Deus. O caminho de Jesus passou pela cruz, pelo sofrimento, pela dificuldade, para chegar à glória. E em cada momento Deus o fortaleceu. Em cada momento o Espírito Santo estava com ele, o próprio Pai estava com ele. Ele foi fortalecido de força em força, de cisterna em cisterna, para alcançar o final da sua jornada, para cumprir o seu destino, para levar a sua cruz, para alcançar a sua glória. E assim é conosco. De força em força, de cisterna em cisterna, de peregrinação em peregrinação, dia após dia, passo após passo, nós somos fortalecidos por Deus, passando pelas cruzes do nosso dia a dia, para chegarmos à glória eterna. Isso porque, irmãos, a vida cristã é uma luta, mas o final é maravilhoso.
E à medida que Deus vai nos fortalecendo, mostrando a sua bondade, no meio da aridez, no meio da dificuldade, no meio do deserto, no meio da peregrinação, das dificuldades, Ele está mostrando não apenas que está conosco, mas Ele mostra um pouco do que virá depois. Cada uma das bênçãos de Deus, ou dos fortalecimentos de Deus, a presença de Deus na nossa vida, da alegria no nosso coração, da paz, são amostras grátis do que virá depois, mas que virá depois em toda a sua plenitude. As pequenas cisternas da nossa vida são cheias com as águas vivas de um oceano imenso, incomensurável, que não tem fim e que nós desfrutaremos no final da jornada. Mas tudo isso só é possível porque Deus abençoa o seu povo através de Jesus Cristo. Cristo significa ungido, assim como no versículo 9: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Quando o rei era coroado como rei, ele era ungido. E assim o que ele está dizendo: olha, ó Senhor, escudo nosso, olha para o nosso rei. Trata com bondade o teu rei, protege ele, conserva ele. Mas quando ele ora por isso, ele não está orando apenas pelo rei, mas ele espera que através do rei, todo o povo seja abençoado por Deus. E as bênçãos que ele espera são no versículo 11: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor nosso Deus é o sol, Ele ilumina nosso caminho. Ele é o escudo, Ele nos protege e nos livra de todo o mal. Ele nos garante uma travessia para que nós cheguemos inteiros do outro lado. Ele nos dá a graça, Ele nos dá o seu favor imerecido, Ele nos dá as bênçãos que nós precisamos dia após dia, embora não mereçamos isso. Ele nos dá a glória, Ele há de nos exaltar diante de seus anjos, tanto agora como no momento em que nós estivermos na presença de Deus completamente. Nenhum bem Ele sonega aos que cumprem totalmente os seus mandamentos. E em Jesus todos nós cumprimos o mandamento de Deus. Nenhum bem, nem abrigo, nem remédio, nem medicina, nem falta de emprego por um tempo determinado, nem falta de sustento quando nós somos desempregados, nem falta de teto, nem falta de companheiros na nossa jornada, se nós quisermos compartilhar nossa vida com alguém. Nenhum bem Deus sonega àqueles que confiam nele, aqueles que andam segundo a sua vontade. Por isso o salmista afirma no versículo 12: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que todos nós confiemos em Deus, pois assim seremos felizes, porque Deus há de cuidar de nós, nos sustentar e nos fortalecer. E por isso o salmista ele tomou uma decisão. Versículo 10: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Eu prefiro mendigar na casa do meu Deus, do que viver no luxo sem Deus, na vida de perversidade. Eu prefiro ter apenas um dia de vida com meu Deus, do que viver eternamente sem o meu Deus. Sem Deus não vale a pena viver. Sem Deus não vale a pena o conforto, o luxo ou os prazeres. Eu prefiro estar com Deus. Eu prefiro estar com Deus, não importa o que aconteça. Irmãos, tudo que há de bom, todas as bênçãos de Deus, ela nos vem através do ungido de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei. Assim nos diz Efésios 1, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados por Deus com todas as bênçãos que nos são úteis, que são boas para nós, que nós precisamos por estarmos em Cristo. Se não estamos em Cristo, não temos essas bênçãos. E vamos pensar na salvação, por exemplo. Quem não tem Cristo pode ter uma série de bênçãos, mas não tem a salvação. Quem não tem Cristo pode ter uma série de coisas, pode até vir à igreja durante um tempo, mas não tem o poder e pela presença do Espírito Santo que nos faz completar a nossa jornada. As bênçãos que nós precisamos para a nossa vida, nós recebemos porque estamos em Cristo. E fora de Cristo nós não temos essas bênçãos.
Fora de Cristo não há como completar essa jornada. E as bênçãos de Cristo são uma herança que jamais pode perecer, manchar-se ou perder o seu valor. Mas as coisas que nós podemos conquistar por nós mesmos, as nossas bênçãos, são bênçãos que a traça e a ferrugem consomem, destroem, e onde os ladrões a roubam e furtam. Então por que trocar algo eterno pelo que é passageiro? As bênçãos de Deus vêm do alto, são espirituais, são melhores do que as que os homens podem conseguir. Por que trocaríamos o que é do alto pelo que é de baixo? As bênçãos do Senhor são divinas, perfeitas, maravilhosas. Por que trocaríamos por coisas contaminadas pelo pecado? Irmãos, procuremos aquilo que é o bom, aquilo que é o eterno, aquilo que é o duradouro, aquilo que é divino, aquilo que vem do alto, aquilo que é de Deus. Não nos contentemos com os prazeres deste mundo, que hão de passar, que são meros prazeres, são coisas vazias que nos distraem e que nos fazem esquecer daquilo que há de melhor. Não troquemos o rodízio numa churrascaria para um pacote de pipoca, porque é isso que nós estamos fazendo muitas vezes. A diferença é que nós nunca provamos totalmente do rodízio dessa churrascaria. Nós só, às vezes, petiscamos um aperitivo só. Mas o aperitivo já deveria ser o suficiente para nos fazer desejar ir para lá e não se contentar com nada. Não sei você, mas eu, pelo menos, quando sei que eu vou num rodízio, eu tento comer o mínimo possível naquele dia. E é assim que nós deveríamos ser. Isso deveria levar-nos a buscarmos o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Isso deveria nos levar a preferir o pouco com honestidade do que o muito com desonestidade. O pouco com castidade no namoro ou fidelidade no casamento do que o muito sem isso. O pouco com a presença de Deus e com a aprovação de Deus do que o muito sem Deus. A simplicidade de vida do que ter um luxo que não é às vezes contrário contra Deus, porque foi conquistado com um trabalho lícito, mas que nos impede de ajudar o nosso próximo, sendo caridosos com o nosso próximo. Isso deveria nos levar para a cruz, para nos negarmos e morrermos um pouco cada dia em favor de Jesus. E essa foi a escolha de Paulo. Numa de suas cartas, em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 10 a 13, ele se compara com os cristãos de Corinto, que são pessoas que querem viver muito sem Deus, e ele está vivendo pouco com Deus. E ele fala assim: nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. E no versículo 16 ele faz um convite. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. É preciso ter uma razão muito boa para imitar alguém que vive desse jeito. É preciso ter uma razão muito boa para preferir o sofrimento do que o conforto, a pobreza do que a riqueza. Paulo diz: nós estamos passando pela cruz, estamos sofrendo, porque nós estamos sendo fiéis a Jesus, mas vocês não estão. Nós estamos preferindo ser tolos aos olhos do mundo do que sermos sábios e espertos aos olhos do mundo. Nós preferimos ser desprezados, humilhados, ofendidos, maltratados, mas com Jesus, do que passar por prazer e tranquilidade sem Jesus. E vocês devem fazer a mesma coisa. Eu não sei o que você precisa negar, o que você precisa viver para estar pouco com Deus do que o muito sem Deus. Eu não sei a sua situação, mas você sabe de Deus. E a súplica minha e a de Paulo é: sejam imitadores de Paulo. Vivam um pouco com Deus do que um muito sem Deus. E assim,
E assim termina o trecho de Hebreus que fala sobre as pessoas como Abraão, que peregrinaram para a pátria celestial. Aqueles que deixaram tudo para viver isso. E é um dos trechos mais impactantes para mim. E só me faz entender isso quando eu olhei a primeira parte desse trecho. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Eram pessoas que experimentaram o poder de Deus, o fortalecimento de Deus e as bênçãos de Deus. Mas não apenas isso. Elas também preferiram ficar com isso do que escolher o resto. E por isso, continua o texto, alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Só anda assim quem almeja algo melhor. Só suporta isso quem almeja algo melhor. Assim como um competidor suporta todo tipo de treinamentos. Todos os atletas olímpicos de sucesso, ou a maioria deles, são pessoas que não saem com os amigos. Muitos deles nem namoram porque não tem tempo. Tem uma dieta rigorosa, não podem comer um doce. Não podem viver assistindo televisão até tarde. Não podem viver como desejam. Eles fazem tudo isso para ganhar uma medalha. E nós temos não apenas uma medalha, mas uma coroa a receber. O que vale a pena ser deixado de lado pela essa coroa? Irmãos, busquemos o que é melhor. Ainda que tenhamos de carregar a nossa cruz para isso, mas busquemos em Cristo, através de quem nós temos as bênçãos que nós precisamos. Concluindo, irmãos, muitos de nós andamos desanimados, abatidos pelo caminho, sem forças. Mas olhemos e fixemos nossos olhos, não tiremos os olhos daquilo que nos espera, da herança que temos no céu. Lá estaremos sempre seguros, ao contrário do inferno, onde estaremos sempre sofrendo. Lá encontraremos o nosso grande Deus, que nos ama e nos resgatou da morte e do pecado e do inferno para vivermos com Ele. Lá encontraremos aquele que cuida de nós dia após dia. Lá encontraremos aquele que morreu na cruz por nós. Lá encontraremos aquele que nos fortalece dia após dia. Que isso possa ser um motivo de alegria na sua vida. Que isso possa ser motivo de louvor e de anseio para que esse dia chegue. Mas eu sei que é um momento de dificuldade na nossa vida diária. Mas confie no Senhor. Ele te fortalecerá dia após dia. Quando você se ajoelhar perante Ele e buscar a sua face, Ele te fortalecerá. Mesmo que seja para andar apenas mais um dia. E se nem um dia eu passar sem sofrer de novo essas aflições e sentir o desânimo, ajoelhe-se de novo. Ajoelhe-se quantas vezes for necessário, porque Deus fortalecerá você. Talvez você não sinta uma sensação no seu peito, um alívio, uma alegria tão genuína às vezes. Isso acontece às vezes. Não há nada de errado com isso. Você não está em pecado por causa disso. Às vezes Deus nos faz trilhar pelo caminho da fé. E às vezes a fé significa não ver o que está diante de nossos olhos. Não ver Deus, embora Ele esteja lá. Mas Deus fortalecerá você. E a prova disso é a sua fidelidade a Deus dia após dia. Porque se Deus não estiver com você, você não será fiel a Deus. Você não permanecerá com Deus. Isso nos foi dado por Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e nos ressuscitou para que nós estivéssemos com Deus. E por estarmos em Jesus, nós temos as bênçãos de Deus, o fortalecimento de Deus, e temos uma herança no céu, que não pode perecer, não pode perder o seu valor, não pode se manchar, não pode se adulterar, não pode ser perdida. Está guardada para nós. E nós estamos guardados pela ação do Espírito Santo para termos isso. E por causa disso,
tudo vale a pena ser perdido. Tudo vale a pena ser deixado de lado para alcançarmos essa grande coroa. E o meu anseio é que você viva isso, que você alcance isso. E nesse momento eu convido você a orar comigo. Pai amado, nós ansiamos por uma visão melhor de quem o Senhor é e do que nos espera. Nós ansiamos que o Senhor nos dê uma visão tão clara quanto que Pedro tinha e fazia dizer que nós devemos nos alegrar com uma alegria indizível e gloriosa. Nós queremos que o Senhor nos dê uma visão tão clara da sua presença, de quem é o Senhor, como o salmista tinha, que faz ele suspirar e até desfalecer e cantar de alegria pelo Senhor. Que nós ansiemos estar contigo, não apenas no céu, mas aqui também. Que nós ansiemos desfrutar da tua presença aqui também. Mas ansiemos desfrutar cada vez de forma mais intensa, cada vez de forma mais plena do Senhor e das tuas bênçãos. Que ansiemos a hora da nossa oração, a hora que nos prostramos diante do Senhor, que mesmo que nós estejamos desanimados e abatidos, sem vontade de nos aproximar do Senhor, nós tenhamos a esperança, a fé de que sairemos desse momento fortalecidos e animados pelo Senhor. Mesmo que não seja um grande ânimo, mas que seja um ânimo que nos faça andar mais um dia com o Senhor. Fortalece-nos, ó Senhor. Te damos graças e glorificamos o Teu nome por Jesus Cristo, por meio de quem nós temos essas bênçãos, pois através dele o Senhor nos derrama as Tuas bênçãos e o Teu fortalecimento. E o Senhor, que nós tenhamos tão vivo e claramente em nossa mente, nossa memória, diante dos nossos olhos em todo o tempo, o quanto é maravilhoso o que nos espera, o quanto o Senhor vale a pena, que nada mais nos satisfaça. Nós preferamos viver o pouco com o Senhor do que muito sem o Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço e que eu te agradeço. Amém.